Ai, o Anderson pediu para entrar. Já estou gravando aqui, tá? Turma, a gente entra hoje num tópico chamado de um paralelismo em nível de instrução, né? Na verdade, a gente fez aquela revisão de pipeline porque já é um precursor de paralelismo, né? Já é uma ideia, é uma introdução de paralelismo dentro do hardware, né? Não é exatamente aquele paralelismo que a gente espera ou que a gente considera mais natural, né? Que é várias instruções executando simultaneamente, né? Sem a gente ter limitações, né? Do que exatamente elas estão fazendo. Não funciona bem assim, né? Já que o hardware é algo físico, a gente vai precisar ser muito claro no que esperar do paralelismo, né? Então, o pipeline já é o primeiro degrau da escada aí do paralelismo em nível de hardware, que é permitir que num determinado instante, né? Se você tirar uma foto do processador num determinado instante, você vai ver, num processador com pipeline, a gente é capaz de enxergar que existem várias instruções em execução, né, ao mesmo tempo. Então, já é um paralelismo. Tá? Só que cada instrução vai estar em um estágio, né? Certamente elas não estarão executando nas mesmas unidades funcionais, porque não faria menor sentido prático isso, então a gente precisa ter unidades funcionais suficientes para sustentar, né, esse paralelismo, e limita também a quantidade de paralelismo que a gente pode esperar daquele hardware, né? Então, a primeira coisa, numa definição de um processador onde a gente vai inserindo paralelismo, é dizer exatamente que unidades funcionais ele vai ter, quais a gente vai poder replicar, né? Porque, dependendo das unidades funcionais que podem ser replicadas, a gente pode explorar mais paralelismo ou menos, né? E essa é a ideia daqui para frente, né? A gente tentar estender essa ideia do pipeline, tá? De uma maneira que quando a gente pensar, né, onde a gente pretende chegar, a gente pretende chegar num hardware que permita a execução de muitas instruções ao mesmo tempo, né? Ou seja, como se fosse um pipeline bastante profundo, né? Que a gente permitisse muitas instruções ao mesmo tempo, só que ele é mais poderoso do que um pipeline, porque não vai ter aquela ideia de linha de produção, aquela ideia de fila, né, onde as instruções vão passando uma atrás da outra dentro do hardware, como se fosse uma filinha, estágio por estágio, né. A gente vai ter um hardware muito mais complexo, imagina abrindo um leque dentro do hardware, né, onde as instruções podem ser despachadas para dentro daquele hardware e elas irem assumindo as unidades funcionais que elas precisarem nos momentos apropriados, né, dentro das condições apropriadas ali para uso, e o que é mais interessante ainda é permitir com que elas executem fora de ordem, ou seja, dado o conjunto de instruções do programa, a gente conseguir imaginar que um conjuntinho lá, vamos colocar um conjunto de 20, 30, 40 instruções, né, não é muita coisa, mas também não é muito pouco, né? Imagina um programa, um trechinho do teu código que você consegue enxergar lá com 30, 40 instruções, imaginar que você consegue despachar isso para um hardware e todas as instruções irem executando à medida que elas forem encontrando suas unidades funcionais e os dados que elas precisam para executar, sem se preocupar se tem instruções, se as instruções que estavam acima delas no código já terminaram ou não, né? Ou estão adiantadas ou não, ou estão esperando por um dado da memória ou não. Então, é uma execução fora de ordem, né? A gente vai permitir, o hardware vai permitir uma execução fora de ordem, mediante, né, algum sistema de controle bem claro, bem rígido, né, em alguns aspectos, né, mas vai dar esse poder computacional que é o desejado, né? Despachar várias instruções em paralelo e com a execução fora de ordem. Só que pensar nisso agora parece algo difícil de alcançar. Então, a gente vai bem passo a passo para vendo que daqui a pouquinho, quando a gente entrar nessa parte do hardware mesmo, né, a gente vai vendo que, dependendo do controle que a gente assume, ou que a gente vai, né, projetando no hardware, né, definindo regras bem claras do que pode e o que não pode, a gente vai ver que a gente consegue fornecer esse poder computacional aí de execução fora de ordem sem grandes confusões, sem grandes dificuldades, tá? Esse é o objetivo final desse tópico de instrução
de paralelismo em nível de instrução. Quanto mais instruções executando em paralelo, melhor. Tá? Só que a gente vai explorar isso primeiro no nível de software, pensar primeiro em algumas técnicas que o software pode fazer, né? Técnicas que o próprio compilador pode fazer, que são coisas mais simples, né? Porque o compilador é código, então código não custa quanto o mesmo que o custo hardware. Então a gente pode aplicar técnicas em software, né? Tentando obter desempenho, tentando aumentar esse paralelismo, tentando esconder aquela latência, né, dos atrasos das instruções. Né? Primeiro essas técnicas em software, até para a gente criar uma maturidade ali nessa área, e depois a gente entra na parte de escalonamento dinâmico, tá? Que é essa parte onde a gente vai explorar com mais cuidado, que é a parte do hardware. Tá? Então, eu imagino que vai ser uma sequência de aulas, né? Vou tentar definir bem passo a passo, e essa de hoje a gente vai fazer uma introdução, e eu acho que a gente chega nessas técnicas de software, algumas delas, né? E a gente deixa essa parte do escalonamento dinâmico em hardware, né, para entrar na aula que vem. Então, vocês veem o meu PDF aqui com o título 3? É isso que vocês veem? Capítulo 3? Sim. Beleza, tá? Então, depois eu só vou mudar o slide de título para colocar a informação sobre a disciplina, tá? E coloco esses slides aqui para vocês. Se precisar tirar algum ou adicionar algum, eu faço isso antes de colocar para vocês no AVA ainda hoje, tá? Então, nosso objetivo, pessoal, continua sendo, obviamente, melhorar desempenho, né? Então, nós estamos num ponto aqui, né, onde a gente estudou técnicas mais simples, como são as técnicas baseadas em pipeline, né? É uma técnica já antiga, né? Tudo na computação, né? Em 1985 é antigo. Mas é uma técnica que ela já existe há alguns anos, ela permeia ali não só a computação, mas muitas áreas, né, relacionadas à produção, né? Daí a parte de engenharia de produção e várias outras, né? Onde a gente tenta executar instruções de forma... É como se elas estivessem em paralelo, né? A gente vai colocar várias para executar ao mesmo tempo no pipeline, só que seguindo uma ordem, tá? Por isso que está sendo usado aqui esse overlap, né? Porque não é um paralelismo em si, mas uma ideia de que a gente tenta organizar as instruções dentro de um fluxo, né? Isso já é uma exploração de paralelismo em nível de instruções. Tá? Só que a gente vai agora explorar isso com um pouquinho mais de profundidade, que é a introdução que eu já passei para vocês aí até agora, né? Em dois níveis, num nível baseado em hardware, tá? E num nível base em técnicas de software, ou abordagens baseadas em software, tá? Essas são as nossas duas frentes aí de trabalho, nós vamos começar por essa de baixo hoje, tá? Antes de iniciar propriamente algumas técnicas, a análise das técnicas, vamos estudar o que embasa essa parte de Instruction Level Parallelism, ou seja, antes da gente entrar nas técnicas, a gente vai ter que ver, bom, o que atrapalha o desempenho, porque, afinal de contas, se o nosso objetivo é aumentar desempenho, vamos tentar entender aquilo que atrapalha o desempenho e vamos ver como que a gente ataca exatamente aquilo que atrapalha o desempenho, né, que são os stalls, são os atrasos, tá? Então, como que a gente vai trabalhar com relação aos atrasos? Vamos primeiro entender, né? Ciclos por instrução, que é aquela nossa métrica de CPI, né? Cada vez mais a gente vai utilizar, tá? Como métrica de análise aqui de desempenho. Existem outras, mas CPI é bem típica para esse tipo de análise de paralelismo dentro do processador, né? Porque, afinal de contas, se a gente... a métrica original é ciclos por instrução. À medida que a gente vai aumentando o paralelismo, a gente vai aumentando muito o número de instruções em paralelo. Então, pode ser que a gente inverta a métrica, o nome da métrica vai passar a ser IPC, já, porque daqui a pouco a gente vai ter muitas instruções por ciclo, né? Então, antes a gente tinha ciclos por instrução, porque a gente tinha... o processador ainda era muito simples, né? Então, a gente media quantos ciclos, em média, a gente demora para executar uma instrução. À medida que a gente vai aumentando o paralelismo, a gente vai ter mais instruções do que ciclos, né? Então, a gente talvez vai inverter a métrica
vai chamar de IPC, né? Quantas instruções por ciclo nós conseguimos executar? E esse é nosso grande objetivo, aumentar a IPC, né? Ou diminuir CPI. Se a gente diminuir CPI, a gente aumenta IPC naturalmente, né? A métrica, no fundo, é a mesma, né? É só uma inversão aí do que é o numerador e o que é o denominador na conta. Tá? Então, o que define o CPI? Né? O CPI ideal, assim, o CPI ideal é aquele onde a gente considera que não teve atrasos, né? Não tem atraso nenhum, tá? Não tem dependência de dados, não tem nenhum tipo de atraso, né? Somado aos atrasos por conta dos conflitos, né, estruturais, somados aos atrasos por conflitos de dados, somados aos atrasos por conflitos de controle, que são exatamente os três conflitos, os três tipos de hazards, né, ou conflitos que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Os estruturais são aqueles que são dependentes das unidades funcionais do hardware, por exemplo, depende de um somador, só tem um somador, duas instruções não podem usar o mesmo somador, então é um conflito estrutural. Conflitos de dados são aqueles que impõem uma ordem, né, entre as instruções, porque uma produz um dado e a outra consome aquele dado, né, então tem uma ordem natural esperada entre as instruções, isso gera, né, o que a gente chama de conflito, porque a execução fora de ordem passa a ser impossível, né, por causa do conflito de dados. E conflitos de controle são aqueles dependentes das mudanças de fluxo, né? Instruções que você ainda não sabe se elas vão ser executadas ou não, porque depende de uma instrução do tipo branch, que decide o fluxo para onde o programa deve seguir, né? Se vai para o caminho de um if ou de um else, se vai rodar dentro de uma iteração de um laço, ou se vai sair do laço, se vai chamar uma função ou não, tá? Então, mudanças de fluxo geram stalls também, tá? Geram atrasos, né, por conta do tempo que se demora para decidir se deve desviar ou não. Tá? Então, já que, né, o CPI ou IPC dependem desses stalls, no fundo, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar sobre estudar como fazer para a gente reduzir os stalls, né, ou minimizar o máximo que a gente puder, tá? Esses atrasos. Tá? O livro cita, né, que existe uma exploração de paralelismo, né, em torno de blocos básicos, né? Blocos básicos são trechinhos de código pequenos, tá? Nesse caso aqui eles citam um tamanho típico de 3 a 6 instruções, então um bloco bem pequenininho de instruções, né? Que é uma forma de explorar paralelismo dentro daquele bloco básico, né, de melhorar ou diminuir a quantidade de stalls dentro daquele bloco básico, né, só que isso é bem limitado, né, isso é muito limitado. E por que os blocos básicos são pequenininhos? Por causa daqueles desvios, né, a gente tem muitos desvios no código, né, a gente pode imaginar poderia imaginar, né, que teriam muitas instruções até chegar num desvio, né, em média, mas são bem poucas, tá? A gente fica em torno aí de 8 a 10 instruções, em média já tem um desvio. Então, os blocos básicos não podem ser muito grandes, né? Porque se você explorar blocos que têm desvios, você vai estar explorando instruções que você nem sabe se vão ser executadas ou não, né? Então, não dá para explorar paralelismo com muita especulação, né? Sem saber se aquelas instruções serão executadas ou não. Não dá para fazer troca de ordem, muita coisa que fica limitada por causa dos conflitos de controle. Ah, então, vamos tentar pouco a pouco ir melhorando essa realidade aqui. Lembrando das dependências que a gente estudou, tá? Talvez eu tenha que fazer alguns exemplos de código aqui. Nós vamos falar de dependência de dados, dependência de nome, tá? Que são termos novos, tá? No fundo, a gente viu várias dessas dependências, só que agora vão aparecer com termos um pouquinho mais bem definidos, tá? Até nas aulas passadas, eu lembro, o Gabriel citou num dos exercícios, né? Conflito read after write, né? E eu falei, ó, o nome tá certinho, a gente não viu esse nome ainda, mas a gente vai ver mais para frente. Né? Então, agora a gente vai começar a definir com um pouquinho mais de critério
algumas das dependências, tá? Então, quais são os nossos desafios aqui, tá? Ó, os desafios aqui. Os principais desafios, eles giram aí em torno das dependências que são verdadeiras, tá? Dependências de dados, tá? Que são dependências verdadeiras, são aquelas que, de fato, tá? Elas vão comprometer o paralelismo, ou a exploração do paralelismo, porque elas realmente definem a ordem das instruções. Exemplo, ó, o que está dizendo aqui como sendo... Deixa eu só aumentar a fonte aqui, ver se eu consigo. Ó, se eu tenho uma instrução do tipo add, tá? Escreve no X1 a soma de X2 e X3, tá? Não necessariamente logo abaixo, tá? Mas um pouco abaixo aí, né? Algumas instruções abaixo, né? Considerando que não tem um branch entre elas, tá? Eu tenho um sub que escreve no X5 o que ele lê no X1 menos o que ele lê no X6, por exemplo, tá? Aparece aqui nesse exemplo, aquela dependência que a gente já estudou nos exemplos anteriores, lá dentro do pipeline, aparece essa dependência pelo X1, tá? Você vê que não é um problema do nome do registrador. A gente identifica usando o nome do registrador, né? A gente consegue enxergar essa dependência claramente por causa do nome do registrador. Mas a dependência real é uma dependência do dado que está guardado dentro do registrador, ou seja, o add produz um dado e o sub precisa daquele dado para poder seguir, tá? Então, é uma relação entre add e sub que fixa a ordem dessas instruções, tá? Então, como que a gente define essa dependência de dados? Uma instrução J é dependente, data dependent, né? Dependente de dados, né? Tem uma dependência de dados com relação à instrução I, né? Se I produz um dado, um resultado que pode ser usado por J, tá? Essa é uma dependência direta, ó, tá? Nesse caso aqui, a instrução J é o add, a instrução I é o sub, tá? J produz um resultado que pode ser usado pela instrução add produz um resultado que pode ser usado pela instrução sub. É isso aqui que a gente falou na primeira definição. Só que pode aparecer de uma forma um pouco indireta, ó. A instrução J é dependente da instrução K, e a instrução K é dependente da instrução I. Então, existe uma dependência aqui indireta, tá, de dados. Tá? Esse segundo exemplo aqui seria esse aqui, ó. Se a gente fosse aumentar um pouquinho esse nosso exemplo, vamos ver se a gente põe aqui, por um OR. Aqui eu vou pôr 7, X5, X3, tá? A gente tem uma situação, apareceu aqui o risquinho do X5, do X1, olha, existe uma dependência de add sub, existe uma dependência entre sub e OR, tá? Naturalmente, existe uma dependência entre OR e add também, tá? E ela não apareceu de maneira direta, né? Não é algo que o add produziu diretamente, mas o add produziu algo que o sub precisa. E o sub vai produzir algo que o OR precisa. Então, existe também um problema, uma dependência aqui entre add e OR, tá? Então, a ordem entre essas três instruções não pode ser alterada. Tá? A gente acabou fixando aqui um limitante importante no paralelismo. Eu não posso jogar essas três instruções em paralelo. Eu não posso deixar o OR caminhar mais rapidamente, né? Jogar esses três dentro do pipeline e deixar o OR seguir sem que o add ou o sub tenha terminado. Então, eu limitei a ordem dessas instruções, tá? Isso vai limitar a pipeline. Mas isso é um desafio que dificilmente a gente vai conseguir
a gente vai conseguir grandes resultados, porque, afinal de contas, é uma dependência própria do programa. O programa tem essa dependência natural, ele produz dados e consome dados, né? Então, a gente não vai conseguir explorar muito paralelismo em dependências de dados, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá, de dependência de dados importante. E a gente vai estudar essas dependências dentro de vários contextos, tá? Dentro de paralelismos, paralelismo dentro de loops, depois dentro do paralelismo com relação a escalonamento dinâmico e outras técnicas, tá? Por enquanto eu estou pensando só nas definições das dependências, tá? Deixa eu mostrar um outro tipo de dependência para vocês, que o slide do livro ele não é muito de ilustrar, mas as ilustrações ajudam muito, tá? Dependências chamadas dependências de nomes, tá? Uma primeira delas é o seguinte, vou dar um dos exemplos aqui, não necessariamente vai estar na mesma ordem que as definições ali, tá? Mas o Ed produz esses resultados aqui, ó. Tentar não repetir muito os... Olhem esse fluxo aqui, tá? Eu não sei exatamente quantas instruções tem entre ed e sub, tá? Mas não, vamos só supor que não exista um desvio, tá? Entre elas, tá? Elas vão ser executadas, ambas vão ser executadas sem um desvio entre elas, tá? Vocês veem algum problema aqui dentro desse trechinho de código? Quando eu digo problema, eu digo um problema com relação a mudar a ordem dessas instruções. O que vocês acham? Vocês acham que se eu mudar a ordem dessas instruções, eu causo um problema? Agora eu estou abrindo o chat aqui, né? O Gabriel disse, o sub não poderia ser executado antes do ed, né? Qual é o motivo, Gabriel? Sei que você já sacou aí, mas para ajudar a turma a chegar no mesmo... Prender o meu cabelo com caneta. Engraçado, né? As canetas são os melhores prendedores de cabelo. Eu não sei por que não vendem canetas no lugar de vender coisas para cabelo. Nenhum prendedor de cabelo é tão bom quanto caneta. A resposta ali da Edilene foi: o sub altera o valor de x2, então ele não pode, a gente não vai poder alterar a ordem. O Gabriel disse também, o sub alteraria o valor de x2 que é usado por ed, tá? Então, exatamente isso. Olhando essas instruções, na ordem com que elas aparecem no programa, tá linda. Elas estão lindas, né? Se me dá qualquer pipeline, como a gente tinha visto aquele pipeline regular, né? Se elas entrarem em filinha, bonitinhas, né? Vai funcionar tudo perfeitinho, porque o ed está lendo do x2 e o sub está escrevendo no x2 depois, né? Da leitura do ed. Então, quando você pensa num pipeline simples, aquele pipeline em ordem, tá? Então, vamos falar assim, pipeline em ordem é aquele pipeline que a gente revisou nas aulas passadas, tá? Execução em ordem, entra numa filinha e vai saindo na mesma first in, first out, né? Não tem problema nenhum. Agora, se eu estou querendo tirar essa ideia de ordem, pensar em execução fora de ordem, ainda que eu não saiba exatamente como que isso vai funcionar, mas se a minha pergunta é, posso inverter a ordem dessas instruções? Aí, o x2 pode causar um problema, tá? Por quê? O sub vai mudar o valor do x2 e o ed vai ler o valor de x2. Só que, com a inversão da ordem, tá? O ed não vai ler mais o valor de x2 esperado no programa, ele vai ler o valor de x2 produzido pelo sub, que deveria ser produzido no futuro, né? Do ponto de vista do programa, deveria ser produzido depois, tá? Então, o que acontece aqui? Poxa vida, será que a gente vai ter que agora olhar esse tipo de dependência, que na realidade é chamado, tá, de antidependência,
Isso é chamado de antidependência, tá? No livro, nos livros, né? Será que eu vou ter que olhar as antidependências e elas também vão limitar o meu pipeline? O que vocês acham? Tá? Vamos ficar tranquilo com isso, falar assim, olha, antidependências também limitam a troca de ordem, ou vamos tentar achar uma forma de inverter a ordem desses dois aqui, mesmo assim. Vamos ver se vocês conseguem enxergar que... Eu vou até fazer aqui. Se eu trocar, pessoal, o nome do registrador X2 aqui por X6, ó, ele não é nenhum utilizado. Troquei X2 por X6 no sub. Mudou o meu programa? Mudou o programa? Ou seja, o programador que fez isso aqui vai ficar bravo com a gente se a gente aqui, como compilador, fizer isso aqui? Não. Não, né? A gente não mudou nada, porque o Ed continua lendo quem ele ia ler antes, tá? A única diferença é que o sub, ao invés de gravar no X2, gravou num outro registrador chamado X6. Tá? A única coisa que a gente vai ter que garantir, e aí a gente pode garantir, porque aqui a gente está fazendo um papel de compilador, né? É que daqui para frente, todo mundo que falava, que se referia ao X2 produzido pelo sub, vai ter que se referir ao X6 daqui para frente. Então, se vir uma instrução logo abaixo, tá? Vou até... deixa eu ver se eu consigo aqui. De repente, vem uma instrução aqui para baixo, ó, né? Que, sei lá, pegava o X7, usava o X2, tá? Para fazer uma operação. Se eu trocar esse X2 por X6, eu vou ter que trocar esse X2 por X6 também. E daqui para baixo, não para sempre no programa, né? Porque o compilador vai olhando também essa questão de nomenclatura dos registradores, ela é bem limitada pelo número de registradores, né? Ele não tem infinitos registradores, né? Mas ele tem que entender o fluxo de dados aqui, ó. O sub produziu algo no X6. Todo mundo que estiver usando um dado produzido pelo sub vai ter que usar em X6, não mais em X2. Tá? Não pode se referir ao X2. Mas, ó, uma mudança de nome de registrador resolveu a antidependência, tirou a antidependência. Tá? Agora, eu poderia mudar a ordem do ed e do sub sem comprometer o OR, sem comprometer ninguém que estivesse abaixo. Tá? Então, antidependências, que é como é essa que a gente acabou de ver, são dependências chamadas de dependências de nome. Tá? Elas até parecem dependências de dados, mas elas não são. Elas são mais dependências dos nomes que são usados para os registradores. É como se o compilador fizesse numa primeira etapa, né, colocasse registradores com... por exemplo, ele encontrou lá a variável A, ele associa o registrador X1. Aí ele encontrou de novo A, ele mantém X1. Ele vai fazendo uma forma bem simples de associação de variáveis e registradores. Mas, na hora que você pensa em execução fora de ordem, precisa de mais critérios para dar nomes para os registradores, exatamente para prover a possibilidade de fazer execução fora de ordem. Tá? Então, antidependências são dependências de nome, dá para a gente resolver mudando o nome de registradores, enquanto você tenha registradores disponíveis, né? Lógico, tem que ter um limite para isso. Né? Mas se você tiver nomes para usar, né? Novos nomes de registradores para utilizar, a gente acabou de tirar essa antidependência do código. Tá? Então, a gente resolveu um problema importante, porque aparecem muitas antidependências dentro do código. Se você tirar a antidependência, você deu um potencial de paralelismo, né? Vai ser aproveitado ou não? Depende do hardware, mas você deixou a chance de aproveitar o paralelismo, pelo menos. Tá? Esse é um exemplo. Então, vou deixar ele pertinho aqui, da antidependência. Tá? E vamos pensar, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Vamos pensar nesse último aqui, chamado de dependência de saída. Vou só mudar aqui, ó. Entre ed e sub, vou tirar o OR por enquanto, tá? Olha essa dependência agora.
Qual que é o problema que há nesse código aqui, pessoal? Problema com relação à mudança de ordem, tá? Porque na execução em ordem, essas duas instruções estão funcionando perfeitinho. Se entrar no pipeline em ordem, o Ed escreve no X1 e sai. O sub segue fazendo a subtração, no final escreve no X1 também e sai. No final, o registrador X1 vai sair desse trechinho de código com o resultado produzido pelo sub, que é o esperado, tá? Agora, com mudança de ordem, a gente pode simplesmente inverter o Ed e o sub? O que vocês acham? Aí o Gabriel respondeu já. Se o sub for executado antes, o resultado em X1 será o produzido pelo Ed, né? E aí, a partir daí, tudo vai ficar errado. Todo mundo que se referenciar ao X1 vai estar se referenciando ao valor errado, tá certo? Né? Se você cria uma soma, gravando numa variável A o valor de uma soma, e depois gravando na variável A de novo o valor de uma subtração, no final você quer que ela tenha o valor da subtração, né? Se essa foi a ordem do programa, se você simplesmente inverter a ordem, vai dar chabu. Mas se você mudar só o nome do registrador X1 aqui para, sei lá, X6, e mudar daqui para baixo, todo mundo que for X1, você chamar de X6, todo mundo que dependa do X1, né, no conjuntinho de código que você for capaz de avaliar aqui, né, você trocar de X1 para X6, né, todo mundo que depender desse sub, pronto, resolvido o problema. Então, também era uma dependência de nome, tá? Então, ela é chamada de dependência de saída. Por que de saída? Porque é o resultado da operação, né? É o output da operação que vai ser gravado no registrador, né? E você está usando o mesmo registrador na saída de duas instruções. Tá? Então, é uma dependência chamada dependência de saída, mas ela está nessa categoria aqui de dependências de nome. Só apagar esse X6 aqui que ele está atrapalhando. Deixa aqui. Aqui. Essa é de saída, tá? E a primeira aqui eu pulei porque, na verdade, ela já está embutida nas outras duas aqui, tá? Também é dependência de nome. Não é uma dependência de dados, mas o problema é um problema quando você pensa em reordenar as instruções. Na verdade, só está definindo, praticamente só está definindo a dependência de nome, tá? E aí a gente tem essas duas, antidependência e dependência de saída. Tá? Então, a gente resolve usando técnicas que permitam a gente só renomear o registrador que está causando ali, né, que está sendo o pivô do problema. Tá? Então, muitas das técnicas, né, vão se embasar nisso aqui, porque isso aqui dá para a gente fazer. Isso aqui a gente consegue trabalhar no código, ou em hardware, ou em software, né, para prover potencial paralelismo. Nas dependências de dados, essas aqui de cima, essa não tem jeito. Essa daqui é dependência de dados mesmo, impõe ordem, né? Quando ela impõe ordem, acabou. Se o programa impôs uma ordem, essa ordem tem que ser respeitada. Então, nas dependências de dados, a gente consegue minimizar atrasos, né? A gente vai ver várias formas de minimizar atrasos, mas o principal é garantir que dependências de nome, do tipo antidependências e dependência de saída, não atrapalhem dentro do paralelismo que você tiver disponível, tá? E aí, aqui sim vale muito a pena, porque a gente exclui totalmente a dependência renomeando registradores, tá? Então, todas as técnicas, principalmente as de hardware lá para frente, elas estão fundamentadas em remover dependências de nome. Tá? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui, acho que não. Tem um barulhinho, mas acho que foi no meu WhatsApp. Agora sim os nomes, né, nomes que vão aparecer em alguns momentos aí, até para ajudar a gente a não ter que escrever muito, né, a gente dá siglas para ajudar, tá? Data hazards, né, conflitos de dados, read after write, write after write, write after read, tá? Vamos
De novo, não mudou, a gente já viu todos eles, tá? A gente vai dar nome aos bois aqui, tá? Esse aqui, primeiro, read after write. Esse aqui é um exemplo do read after write. Isso é uma dependência verdadeira, tá? Uma dependência de dados que impõe ordem, tá? No código. Por causa do X1 aqui, o fluxo de dados, tá? Produzido pelo Ed aqui, o valor produzido pelo Ed tem que ser consumido pelo sub, então isso aqui é uma dependência verdadeira. Tá? Esse é um read after write. A gente está fazendo um read no X1 after uma escrita no X1 pelo Ed. Tá? O outro, write after write, é escrita no X1, outra escrita no X1. Esse aqui é um exemplo de write after write. Ups. Nossa. Não tinha funcionado legal aqui o negócio. Agora foi. E por último, WAR, aí é aquela antidependência. Deixa eu ver quem me ajuda a atender a campainha. Entendeu? WAR, write after read. Então aqui a gente está fazendo um read no X1. Vou colocar um X2 aqui embaixo. Tá? Ó, então isso aqui, pessoal, WAR é uma antidependência. Tá? É uma dependência de nome e uma antidependência, tá? São nomes diferentes, né? Dependência de nome é como se fosse a categoria, né? E o específico é uma antidependência, tá? O RAW, desculpa, esse aqui é uma dependência de dados de fato, tá? Essa daqui é uma dependência verdadeira, uma dependência de dados. E essa última, WAW aqui, também é uma dependência de nome, tá? Ou dependência de saída, outro nome que é dado para ela, tá? Ó, aquele output, dependência de saída. Então, nomes diferentes aí para os mesmos exemplos. Só que aí é mais fácil, porque na hora de categorizar, né, você tem nomes curtinhos, mais fácil para a gente não gastar muito espaço, às vezes, de lista de exercício ou em prova, tá? Exemplos. Aí, a gente já viu vários, né? Agora eu perdi todos os slides anteriores ali, mas vamos marcar rapidão alguns deles, ó. Instrução OR, dependente de ED sub. Vamos marcar aqui por quê, ó. OR, lê do X1, o sub escreve no X1, o ED escreve no X1. Então, existe uma dependência verdadeira aqui entre eles, tá? Lógico que é uma dependência muito mais forte, pessoal, entre OR e sub, tá? Do que entre OR e ED, tá? OR é dependente de ED, né? Existe uma dependência aqui pelo X1, mas a dependência que ele tem do sub é prioritária, né? É o sub que produz o valor que ele precisa aqui. Então, ele é dependente do sub, o sub é dependente do ED, tá? E, então, existe essa dependência encadeada entre eles três, tá? Aqui, no exemplo 2, tá tendo um exemplo aqui, onde ele está assumindo, tá? O livro está assumindo que o X4 não é usado do OR para baixo, tá? Só para garantir que o exemplo fique correto. Tá? Nesse exemplo aqui, ele está dizendo que é possível mover o sub, tá? Cadê esse sub aqui?
O que ele está sugerindo fazer aqui? Deixa eu ver qual que é a dependência que ele está querendo resolver. Vamos achar as dependências primeiro, ó, entre ed não tem problema. Aí tem um branch, ó, o problema aqui é dependência de controle. Tem um ed executando, beleza. O ed por si só inicia e sai. O branch não depende, não é dependente do ed, mas tudo que está abaixo do branch depende dele. Ah, então a gente tem uma dependência de controle. Sub, ed e or são dependentes de controle de branch, tá? Isso é claro aqui. Isso não vai causar um problema nesse exemplo aqui, tá? Então, sub, ed e or são executados dependendo do branch. Mas se eles forem executados, então acho que o exemplo está supondo isso, né? Se eles vão ser executados, agora vamos achar a dependência de dados aqui. Entre sub e ed, tem um problema com o x4 aqui. Tá? E eu acho que é a única dependência verdadeira aqui, né? Porque x4 não é usado daqui para baixo, ele está assumindo isso também, depois do or. Tá? Ele está tentando assumir aqui, deixa eu ver, uma possível mudança do sub para antes do branch. O que ele está supondo a resolver aqui? Não tô vendo vantagem na solução. Se alguém achar e me dá um toque. Não tinha visto com calma esse exemplo aqui. Porque, olha, é uma dependência verdadeira aqui entre sub e ed. Ah, então, a ordem em si a gente já não vai poder mudar. Agora, que vantagem que está tendo em subir o sub, né, levar o sub para antes do branch, é que eu não estou enxergando vantagem. Se alguém achar alguma vantagem aí, deve ter alguma, né? Senão o livro não ia sugerir. Não é por causa do x5? Ah, vamos ver. Boa. Olha aqui que é isso mesmo. Porque aqui a dependência verdadeira, a verdadeira a gente não pode mudar a ordem. Então, entre sub e ed, a ordem não pode ser mudada. Por causa do x4. Mas eu vou mudar a cor aqui, vou colocar rosa. Tem um outro problema, o x5 aqui com o x5 aqui. Vamos ver, é uma antidependência pelo x5. Vamos ver se isso também faria alguma diferença subir. A gente não pode subir o ed de nenhum jeito. Né? Pelo x4 e pelo x5 agora, né? As duas dependências acabam atrapalhando na ordem. Agora, por que subir, tirar o sub desse lugar e colocar ele antes do branch? Ainda não entendi, Chastel. Você consegue enxergar uma vantagem? Talvez só a execução antecipada, né? Com relação ao controle, né? Mas isso não foi visto ainda, isso que eu estou achando estranho. Pode ser que ele esteja antecipando, né? Está mostrando que é possível subir, colocar o sub para cá. Possível né? Não atrapalha a ordem com relação ao ed, nem pela dependência amarela, nem pela antidependência, que é a cor de rosa. Então, a gente não atrapalha nada com relação às dependências de dados. A execução antecipada ajuda a mitigar, né, esconder atrasos relativos aos atrasos de controle, né, os atrasos por causa do controle, não por causa dos dados. E isso não é um tópico que a gente ainda entrou, talvez. Pode ser que o livro tenha explorado isso, e aí aqui já é um ponto onde ele explorou, mas nas aulas a gente não explorou, tá? Que é antecipar instruções que não causariam problema, tá? Não teriam problema. A vantagem é exatamente essa, é uma execução antecipada, como ele mostrou aqui, eu vou ter que explicar com cuidado para os alunos. Ó.
A ideia do que o livro está sugerindo aqui é levar o sub para cá antes do branch. Aí a dúvida do aluno, e é uma dúvida muito legítima, é, poxa, mas o sub não é dependente do branch? Ou seja, o sub ele não é executado somente se o desvio não for tomado? Então, como que eu posso executar o sub antes de validar o desvio, né? De verificar se vai desviar ou não? Só pode fazer isso porque ele assumiu que o X4 não vai ser usado depois do skip. Ou seja, que o X4, se a gente escrever no X4 pelo sub e o desvio for tomado para skip aqui, não vai interferir. O X4 foi sobrescrito com um valor da subtração que não vai ser usado por ninguém, então não vai causar dano no programa, tá? Mas teve que assumir isso aqui, senão seria um problema, tá? Então o X4 não poderia ser útil para nenhum código abaixo desse skip, tá? E qual a vantagem? A vantagem é executar o sub aqui, esconder um pouquinho da latência de atraso do branch. Então, uma execução fora de ordem entre o sub e o branch. A gente trocou a ordem entre essas duas instruções, sub e branch, né? E não com relação ao sub e add, que a gente não poderia, tá? Então, esse exemplo aqui fugiu um pouquinho do contexto que a gente estava trabalhando nos slides, né? Porque a gente estava falando de dependência de dados e aqui bateu em uma dependência de controle, tá? Por isso que a gente teve que perder um tempinho aqui, porque a gente não tinha explorado esse tipo de execução antecipada, né? Tem um tópico que eu não sei se a gente entra nele ainda, ou se já estava nos slides e eu não explorei, que era de delayed branch. A gente não viu, sabe? Eu acho que a gente não explorou com calma. Lá a gente veria alguns exemplos parecidos com esse aqui. Tá? Talvez a gente ainda chegue neles em algum momento aí sobre os branches. Mas acho que era esse o foco mesmo, Chastel. Obrigada. Agora, pessoal, a gente vai começar a ver códigos maiores, né? Tentar enxergar agora, vai dar um passo atrás, né? Um pouquinho mais alto nível. Vamos olhar agora, tentar enxergar um hardware mais poderoso, pouco a pouco, né? Ver o que a gente vai começar a explorar em técnicas de compilação, né? Conhecendo um pouco do hardware, e aí a gente vai conhecer pouco mesmo, a gente vai conhecer coisas como essa tabela aqui. Tá? A gente não vai ver o hardware mais com barramentos, unidades funcionais, cheio de detalhes, tá? Por enquanto. A gente vai ver hardwares assim, com definições bem alto nível, tá? Como são essas latências que eu já vou falar para vocês, que estão na tabela, ou às vezes uma visão esquemática do hardware, né? Caixinhas e quase um fluxograma, tá? Porque é o máximo que a gente consegue nesse ponto em que a gente está, é um nível de detalhes que é possível a gente explorar aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, imaginem um hardware, tá, que tenha essas condições aqui, forneça essas condições. Tá? Se ele encontrar uma instrução, aqui ele chama de FP, ponto flutuante, ALO é de unidade lógico-aritmética e o OP é de operação. Então, se uma instrução ou uma operação aritmética, ponto flutuante, produz um dado. E uma outra instrução de ponto flutuante, né, outra instrução ponto flutuante ali, de lógico-aritmética, utiliza aquele dado, então a gente estava falando, uma produz, a outra consome, né? A gente precisa de 3 ciclos entre elas para garantir que uma consiga produzir o resultado e a outra consiga ler, tá? Então, não é mais aquele nosso pipeline simples, tá? É um pipeline genérico que a gente vai estar imaginando aqui na nossa cabeça, mas ele só precisa dessas definições, tá? Se uma produz e a outra lê, precisa de 3 ciclos de latência, desde que sejam produzidas pela ALO, né? Produzida e consumida pela ALO. Agora, se a ALO produz um dado, ponto flutuante, e quem vai consumir esse dado, a instrução que precisa dele é uma instrução do tipo store, né? Está fazendo um cálculo lá, talvez, de endereço de memória, e vai gravar esse dado ponto flutuante lá na memória. Tá? Se essa for a realidade, a gente só precisa de 2 ciclos entre as instruções. Tá? Se a instrução que produz é um load, ou seja, busca na memória e traz para o banco de registradores um dado
double, né? Nesse caso aqui, imagina um dado ponto flutuante trazido lá da memória, e quem vai usar esse dado é a ALO, só precisa de um ciclo entre essas duas instruções, tá? E entre um load double e um store double, a gente não precisa de nenhuma instrução entre elas, tá? Então, a gente tem, pode ser uma logo abaixo da outra, na nossa visão de código, uma logo abaixo da outra, tá? Não precisa separá-las com mais ciclos, não precisa mais stalls entre elas. Não quer dizer que elas possam ir em paralelo, tá? Quer dizer só que você não precisa separar elas por stalls. Tá? Então, considerando esse hardware aqui, pessoal, e esse código aqui, deixa eu ver se é esse mesmo código que vai ser usado aqui. Deixa eu ver. Acho que... não interessa muito a tradução em si, mas é um laço, tá? É um laço onde está acessando dados ponto flutuante dentro do laço, tá? Imaginem esse loop, a tradução básica tá aqui, tá? Ó, tem instruções com nomes novos aqui, aparecem uns Fs na frente, tá? Porque são dadas instruções ponto flutuantes. Então, fica um pouquinho mais carregada a notação, mas isso aqui é um load float, tá? Isso aqui é um add, ponto D é de double, tá? É a anotação, e F aqui é de ponto flutuante. Então, é uma soma de um número real, tá? Aqui é um store de um número real. Aqui é um add I, é um add de controle de laço, é um add de inteiro, tá? Essa é maravilhosa, um dia inteiro, é mais fácil, a gente já está acostumado. E aqui um branch not equal, que a gente já está acostumado também. Tá? Essas que apareceram F ou ponto D na frente são instruções que a gente já conhece, mas com o mnemônico para indicar que está manipulando dados ponto flutuante. O que apareceu novo também são registradores com nomezinho F, para lembrar que eles são registradores que guardam dados ponto flutuante, tá? Guardam dados reais. Tá? E os que estão com xizinho aqui são os nossos inteiros, para facilitar a vida também. Tá? Então, esse primeiro código da esquerda, pessoal, é um controlezinho de laço, onde a gente tem alguns stalls, tá, que apareceram. Essa tabela que está aqui embaixo é a mesma que a gente estava vendo no slide de cima, tá? Por que apareceu esse stall aqui entre load e add? Porque entre load e add, o add é uma operação de ALO com flutuante, tá? Entre load e add tem que ter um stall, então apareceu esse stall amarelinho, tá? Entre add e store, entre add e store tem que ter 2 stalls. Aqui, 2 stalls. Então, essas foram as dependências que já foram identificadas e corrigidas de acordo com as restrições que a tabela passou, tá? O que o livro está mostrando aqui? Nesse exemplo, está mostrando que a gente pode, se a gente fosse o compilador, né, olhando esse código aqui, tentar substituir stalls por instruções possíveis de serem executadas naquele lugar, né? Mas não são todas, né? Porque a gente tem que olhar todas as dependências de dados que podem acontecer. Então, nesse exemplo, o add I subiria para esse ponto aqui do código, tá? Diminuiria um ciclo de atraso, tá? E não mudaria em nada o resultado da operação, porque onde a gente tem que olhar o resultado, né? O add subiu, ele produziu um dado no X1, tá? Repara, ele não poderia ir para antes do flow, desse load de cima aqui, né? Porque o X1 está sendo lido aqui, então antes ele não poderia, mas logo depois não teria problema nenhum, tá? Escrever aqui no X1. E depois ele só vai ser lido lá para frente. Mas com relação a essa ordem aqui, o que mudou? Vamos ver. Vou só marcar de novo, O add aqui, a escrita no X1, com relação a esse X1 aqui, não causou problema nenhum, porque manteve a ordem que já tinha antes, o X1 aqui era lido, e o add aqui escrevia, tá? Então, tinha primeiro leitura, depois escrita, permanece, leitura e depois escrita, no exemplo da direita. Agora, o add I, com relação a esse
store aqui teve uma troca de ordem. Vocês consideram aqui, ó, essa leitura no X1 que acontecia aqui, acontecia antes da escrita no X1. E agora está acontecendo depois. O que vocês acham aqui com relação a esse exemplo? Isso é um problema? Não é um problema? O que vocês acham? Me respondam aí. O que vocês acham? Parece que é o mesmo endereço ali, né? Que ele quer ler. Então, Vamos ver ali, vamos olhar no código como um todo, né? Ele faz um load em 0 mais x1, depois ele faz um store do F4 produzido, né? Ele faz uma operação no F4, uma soma, e guarda no mesmo endereço de memória, e depois ele mexe no x1, e depois ele decide se vai desviar ou não. No original, né? Quando eu subi aquele add i lá para cima, eu fiz um -8 no x1. Ele muda o endereço, né? Ali. Aqui que eu tô pensando aqui, ó. Vamos pegar aqui. Professora, Pode falar. já que a gente adiantou essa subtração por 8, eu não poderia colocar um deslocamento de mais 8 ali no store para resolver esse problema? É o tipo de correção que a gente vai ter que fazer aqui, né? Porque é exatamente nisso que eu estou querendo chegar. No slide não está mostrando, mas se a gente olhar o código original, é que às vezes olhando o código em imagem de montagem, ele parece tão difícil de entender, mas se a gente vai olhar o código em alto nível, é algo assim, né? Você buscou lá na memória, você fez como se você tivesse A recebe X, sei lá, vou fazer assim, XI, né? Aí você fez A recebe sei lá, B mais C, não, B recebe fazendo alguma coisa desse tipo aqui, ó, buscando alguma coisa na memória, no endereço, é como se o XI fosse 0 mais X1, tá? Ele modifica o i, né, professora? Logo depois de fazer o load, depois ele tenta devolver esse valor para xi, só que o i já mudou, né? Exatamente. Eu acho que seria esse o problema. Esse é o problema, exatamente, ó. Estou tentando colocar em alto nível para a gente ver que não é nada tão absurdo o que está acontecendo aqui, né? Assim, a linguagem em baixo nível, ela confunde muito a gente, mas é algo simples. A gente está fazendo isso aqui, ó, xi recebe B. Mais ou menos isso, não é? Ó, você busca na memória, traz com F0, soma F0 com F2, que, por exemplo, a variável C, grava no F4, depois pega esse F4 e guarda na memória no mesmo endereço que você leu o que era o A, né? Onde você leu o equivalente ao A lá em cima. Então, é isso aqui que foi feito, sabe? É como se tivesse sido um temporário, sabe? Você usou um valor temporário para fazer uma operação de memória aqui, né? Isso significa o seguinte, por que eu estou fazendo aqui em alto nível? Para a gente ver que a gente quer acessar a mesma posição de memória. O código original é a mesma posição de memória. Só que, quando a gente viu aqui, ó, o que aconteceu? Aqui, ó, esse 0 mais x1 aqui, já indica para a gente que é a mesma posição de memória, mas por que a gente tem certeza que é a mesma posição? Porque o x1 não foi modificado nesse meio tempo aqui, ó, né? Entre o load e o store, o x1 não foi modificado, ele foi modificado na linha de baixo. Quando a gente sobe o add aqui em cima, entre esse acesso a 0x1 e esse acesso a 0x1, você tem o x1 recebe x1 menos 8. Então, você não está acessando a mesma posição de memória, tá? Então, esse tipo de
de situação aqui que chama escalonamento, já vai aparecer no outro slide uma generalização desse problema aqui, mas o ideal seria que esse slide aqui teria que ter corrigido esse problema aqui, tá? Deveria ter colocado aqui, já que a gente fez -8 antes de acessar a memória, a gente vai ter que corrigir esse problema aqui. Aí a correção dada, não sei se foi o Gabriel que falou ali, a melhor correção, se a gente estiver pensando no ponto de vista do compilador, tá? O compilador, ele consegue. Se for o compilador que subiu essa instrução aqui, ó, ele mesmo vai ali embaixo e corrige para -8 aqui. Ou, aliás, para mais 8, né? Porque ele teve ele decrementou em 8 antes da hora. Então, ele precisa somar 8 aqui. Tá? Para poder acessar a mesma posição de memória. Entendem a ideia da correção? Todo mundo entendeu a ideia dessa correção aqui? Subir a instrução não é o problema. O problema é que ao subir a instrução, ela ficou entre dois acessos à memória que deveriam ser da mesma posição de memória. Né? Se a gente decrementou 8 unidades ali no X1, vamos acrescentar. Só que acrescentar 8 unidades no X1 de novo é repetir um ADDI aqui embaixo. Aí a gente já piorou, né? Você substituiu um stall e aumentou uma instrução, aí piorou a situação. Então, vamos corrigir com o deslocamento, tá? Por isso mesmo que existem as instruções load store, elas têm deslocamento e registrador, para poder dar essa chance do compilador manipular constantes ali, se necessário, tá? Então, põe o 8 aqui, agora deu certo, tá? Agora, o BNE encontrou o X1 corrigido já, com 8 unidades a menos, que era o que ele precisava encontrar, tá? E aí, daqui para frente, segue tudo igual. Tá? Então, assim, aqui teve uma substituição, né, uma mudança de ordem com uma correção, tá? Que o compilador poderia fazer para poder garantir corretude no programa, tá? Todo mundo entendeu esse exemplo isolado aqui? Tá? Legal começar a mexer em código, né? Começar a aparecer vários detalhezinhos. Agora, a gente vai pensar algo melhor ainda do que isso, porque quando a gente olha código, pessoal, de loop, a gente olha códigos com às vezes, né, os loops, eles têm controle muito pequenininho dentro, né? O corpo de loop muito pequeno. Ele tem controle no início, geralmente uma inicialização, né? Controle no final, ou no início, né? Que é comparação e desvio, né? 2, 3 instruções ali de controle de laço e um corpo. Né? O corpo é o código que ele realmente tem a operação útil, né? A operação útil desse laço aqui foi só esse add e os acessos à memória, né? Isso aqui as 3 instruções úteis com relação a dados, né? O Gabriel perguntou se chama bloco básico. Depende, Gabriel. Bloco básico é um termo bem genérico, assim, suficientemente genérico para ele ter várias conotações, sabe? Às vezes, bloco básico é o código entre um loop e outro loop, sabe? Entre um loop e outro loop, não, desculpa. Entre um branch e outro branch. Às vezes, bloco básico é entre 2 desvios, sabe? Não necessariamente é o corpo de um laço, tá? Às vezes você segue sequencialmente até encontrar um desvio, você pode chamar de bloco básico algo que está entre dois desvios, tá? Então, depende muito do contexto. Dentro do contexto de compilador, tem várias definições com relação ao bloco básico, várias aplicações também, né, com relação ao bloco básico, mas em termos bem gerais, entre 2 desvios, você tem um corpo de código sequencial, sabe? Aí esse corpo de código sequencial, geralmente a gente chama de bloco básico. Agora, dentro de loop, né, aí você tem essa situação também, né, como que, a gente pode até chamar de bloco básico algo que está antes dele, né, incluir no bloco básico algo que está antes dele, mas aí a gente entra num outro conceito que o loop unrolling, que é o que a gente vai ver no seguinte, que será que a gente não consegue aumentar o tamanho do código desse corpo do laço?
para explorar mais paralelismo, né? Daí a gente vai entrar, acho que talvez tenha sido a motivação da tua pergunta, né? Por que o corpo do laço está muito pequenininho, né? Poxa, como que eu vou explorar paralelismo? Eu tenho 3 instruções, né? E elas têm uma dependência natural entre elas, não posso fazer nada aqui, não posso mudar a ordem dessas 3, né? Aí a gente explora paralelismo fazendo isso aqui, chamado loop unrolling, tá? Eu não sei exatamente como que a gente traduz esse unrolling, se é um desenrolar ou desdobrar, mas a ideia é pegar as iterações do loop, acho que desenrolar mesmo, mas se você tem várias iterações do loop, imagina olhando esse loop sequencialmente, né? Você tem um loop com 100 iterações, né? O que é desenrolar um loop de 100 iterações? Vamos desenrolar ele 100 vezes, né? É você tirar o loop, você olhar o código replicado 100 vezes, né? E corrigido, lógico, porque daí tem um controle do laço que você tem que fazer a correção, né? Você já não precisa mais do controle do laço, na verdade, mas você precisa corrigir os acessos às estruturas de dados que estão ali dentro e tal. Bom, mas eu dei um exemplo meio radical, né? Desenrolar 100 iterações é muita coisa. Mas a gente desenrola loops, né? Faz unrolling de loops em algum fator, né? Nesse exemplo aqui está um fator 4. Fator 4 significa assumindo que a quantidade de elementos naquele vetor que a gente está acessando, né? Nesse exemplo, é divisível por 4, né? Só para o exemplo ficar fácil de entender, né? Vamos supor que você quer acessar um vetor de 100 elementos, né? E você tem um loop, né, de 1 a 100 ou de 0 a 99, por que a gente não faz um loop menor de 1 a 25, ou de 0 a 24, né? E acessa 4 elementos do vetor de uma única vez, né? Por iteração. Você vai aumentar o corpo do laço, diminuir a quantidade de iterações, né? Vantagem disso é ter mais instruções dentro do corpo do laço para você explorar paralelismo, tá? Que é o que a gente está querendo aqui. Então, olhando aquele nosso código, a gente continua tendo o load, add, store. Esse aqui é o primeiro, é como se fosse aquela primeira iteração. Segunda iteração, load, add, store. A terceira iteração, vou pôr no verdinho aqui. Load, add, store. E a quarta iteração, no laranja, load, add, store, tá? Então, temos 4, como se fossem 4 iterações agrupadas em uma só, desenroladas, né? A gente fez um unrolling de tal maneira que agora o controle do laço ficou reduzido aqui ao finalzinho do laço, a gente já não precisa mais de add e branch not equal para cada iteração, para cada uma desses 4 acessos à memória, a gente só precisa no final do laço, né? E a gente vai reduzir em 4 a quantidade de iterações, né? Reduzir 4 vezes a quantidade de iterações. Tá? Então, beleza, parece uma técnica bem promissora, né? Porque abre bastante a quantidade de instruções agora dentro do corpo do laço. Eu tinha um laço pequenininho com 3, agora eu tenho um laço com 12 instruções no corpo. É mais fácil para eu escalonar, tá? Para eu mudar a ordem de código. Tá? Mas vamos ver as correções que tiveram que ser feitas aqui, ó. Isso não foi de graça, né? Ó, primeira iteração, o código referente à primeira iteração não mudou nada, né? Ó, deixa eu até mostrar as dependências de dados, ó. F0, F0, depois F4 com F4. Ó, esse fluxo aqui, ó, de dependência F0, F0, F4, F4, já era uma dependência existente antes, permanece, tá? Agora, quando eu coloco a segunda iteração aqui, dentro da mesma iteração do loop desenrolado, né? Depois do unrolling, eu vou marcar com outra cor, eu já não pude usar mais F0, vou usar F6, vou mudar o nome do registrador, tá? Quer dizer, não é que eu não posso, né? Eu até posso. Só que não vai valer a pena, vai valer a pena mudar o nome do registrador, porque eu aumento as chances de exploração de paralelismo. Então, abro aqui F6, F6, F8 e F8. Tá? Enquanto eu tiver registradores para isso, ótimo.
No terceiro, vou colocar no azulzinho claro, ó, eu usei, ó, aqui, ó, F0, voltou o F0, né? F0, F12, F12, tá? Repetiu o F0, talvez não pudesse, pode ser por limitação ou porque sim, né? Não tem um motivo, não sei o motivo aqui de ter repetido. Mas se eu puder não repetir, melhor ainda, porque às vezes eu posso explorar mais paralelismo. F14, F14, F16, F16. Aí lá embaixo é de branch not equal, não mudou nada. Beleza, então o que a gente fez aqui? Fez unrolling de fator 4, tá? E usamos nomes dos registradores diferentes, tá? Na hora de mudar o nome do registrador, se eu usasse F0 aqui, de novo, né, repetisse F0, repetisse F4, não estaria errado. Só que eu não teria como mexer muito na ordem das instruções, porque os registradores fariam uma imposição de ordem novamente aqui, né? Eu não poderia acessar com muita mudança de ordem, né, esses elementos aqui do vetor. Então, a mudança de nome dos registradores ajudam bastante, tá? Ajuda bastante. Agora, o melhor ainda é, depois de fazer o unrolling e renomear os registradores, tentar ainda escalonar, porque quando a gente faz isso aqui, pessoal, ainda existem aqueles stalls que aqui não estão sendo mostrados, porque talvez não tenha sido suficiente o espaço. Mas vocês se lembram que entre float e edit em stall, entre edge e start em stall, tá? Vamos até lembrar quantos eram, ó. 2 entre allo e store e 1 entre load e allo, né? Então, a gente ia ter 1 aqui e 2 aqui. Ah, depois, de novo aqui, ó, 1 aqui, 2 aqui. Olha o tanto de stalls, de bolhas que a gente ia ter que respeitar, de atrasos que a gente ia ter que respeitar. Essas linhazinhas que eu tô colocando aqui seriam ciclos de atraso. Esse código, ele ia virar na verdade, estender para muitos ciclos, tá? Agora, se eu mudar a ordem das instruções, né, o loop unrolling mais renomear os registradores e conhecendo o hardware, eu vou sobrepondo aqueles stalls com instruções, mudando a ordem das instruções, tá? Então, aqui, ó, o F0 apareceu, F6, ó, eu acho que ali o livro fez uma digitaçãozinha errada aqui, eu vou ver se eu tiver acesso ao exemplo, eu vou corrigir. Não era F0 aqui, ó. F0, F6, F14, F16. E, na verdade, ele não... Deixa eu ver. Tem um F0 que eu acho que pode mudar aqui, ó. Na linha do F12. Não, ele usou F0 mesmo. Só ver aqui se eu estou enxergando errado, que esse float aqui, da terceira iteração, float load, F0 menos 16. Aqui ele usou F8. E aqui, não sei, depois eu vou conferir certinho se o nome dos registradores tá todo correto, tá, pessoal? Porque tá parecendo que tem algum erro na nomenclatura dos registradores, depois eu vou olhar com calma. Mas a ideia aqui é só trazer instruções para sobrepor, agora sim, mudar a ordem das instruções e sobrepor aqueles stalls. Os stalls que existiam passam a ser substituídos por instruções. Então, por exemplo, esse daqui, ó, essa instrução aqui produz um dado no F0, essa daqui lê o dado no F0, e essa daqui, cadê a outra? Grava do F4 na memória. Essas três aqui são as mesmas três em amarelo que aparecem aqui em cima, tá? F0, dependência do F0, e depois a dependência do F4.
tá? Só que elas ficaram tão separadas que aqueles stalls necessários no exemplo anterior, a gente não precisa mais, porque tem instruções entre elas, tá? As outras, ó, essa sequência em rosa aqui, ó, vai aparecer nessa segunda linha aqui. Essa sequência em rosa tá aqui, ó. Esse load com esse edge aqui, com esse daqui. Tá? E assim por diante, de tal maneira que as dependências continuam existindo, elas continuam sendo respeitadas, a ordem das instruções continua sendo respeitada, as que tinham dependência, né? Mas as que não tinham dependência, a gente aproveitou para alterar a ordem. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse edge aqui não tinha nenhuma dependência de dados com relação sei lá, ao verdinho que está abaixo dele. Então ele vira aqui ou abaixo do verdinho, não teria diferença. Então a gente tem chance de mudar a ordem ainda mais, né? Mas talvez não fizesse diferença em termos de desempenho. Mas tem várias instruções que não dependem aqui, né? Então a mudança de ordem começa a ficar possível, né? Com maiores possibilidades de mudança de ordem. O que teve que fazer de alterações? Eu vou tirar os coloridos, porque eu não sei como vocês conseguem enxergar o texto por trás, mas agora sim, o que apareceu de alterações dentro das instruções? Me digam aí coisas que vocês notaram, tá? Fora o nome dos registradores, que eu fiquei de conferir depois se não tem nenhuma digitada errado. Me digam aí com relação às constantes, o que aconteceu com relação àquelas constantes que era sempre 0x1, tanto para ler quanto para escrever na memória, e agora ficou -8, -16, -24, por que isso? Aí a gente já vai fechar. Para indicar a posição no vetor? Corrigir, né? Agora a gente continua tendo que acessar o vetor, os vetores que a gente estava acessando, os elementos do vetor que a gente estava acessando, tem que acessar nas mesmas posições que antes. Então, se aqui a gente acessava no 0 mais x1, sempre a primeira iteração é a privilegiada, né? Aqui não mudou nada, ó, essa e essa daqui. Continua acessando no 0x1, tá? Na verdade, essa aqui não acessa a memória, né? A de cima load e a de baixo store no 0x1. Agora que eu vou marcar em seguida, já é a segunda, é o código que era da segunda iteração e veio aqui para a iteração depois do unrolling, né? Então tem que ter correção das constantes, ó. Segundo elemento do vetor, a gente vai ter que fazer -8 no x1 aqui e -8 no x1, cadê? No store aqui embaixo. Depois vai ser -16, já vou perguntar por que o menos, tá? Vou fazer -16 aqui, com -16 aqui, load, depois store, e por último vai ser, deixa eu colocar outra rosinha, vai ser -24, que foi, galera? Depois -24 para load, -24 para store, tá? Mas por que, pessoal, que o deslocamento foi menos alguma coisa? O que vocês acham? Dentro do loop unrolling, dentro da mesma iteração do laço, eu acessei a posição 0, eu quero acessar a próxima, x0, x1, x2 e x3, né? Essa é a intenção ali quando eu acesso um vetor, né? Posição x0, x1, x2, x3. A x0... tá beleza, que é a laranjadinha. Por que a x1, o próximo, né, o próximo elemento, eu acessei com -8, o outro com -16 e o outro com -24? O laço é negativo, né? Aqui... O laço original. Exatamente, tá? Então, a gente lá em cima, no código alto nível, o livro também não colabora, né? Porque ele podia ter dado o primeiro exemplo com um laço indo para frente, né? Não um laço indo para trás, para não piorar a situação do aluno que está vendo pela primeira vez, né? Mas o nosso laço aqui,
ele tem um EDI no final, o controle dele é o X1, recebe X1 menos 32, tá? Era o mesmo que a gente tinha antes, só que aqui ele era menos 8, ó, tá vendo? Ele tinha um menos 8. Por que 8? Porque aqui é um dado ponto flutuante, 8 bytes, tá? Para você ir para o próximo dado ponto flutuante no vetor, você soma 8, para você ir para o anterior, você subtrai 8, né? Como esse nosso laço original aqui está indo de 999 para 0, né? São 1000 posições, mas ele tinha que fazer esse favor de começar na última e voltar, né? Então, ele tá voltando em menos 8, né? Voltando uma word de cada vez, né? Como esse nosso vetor cada elemento é uma word, e cada word tem 8 bytes, ele precisa fazer esse deslocamento com menos 8, esse decremento com menos 8. Só que quando a gente faz o loop and rolling, e a gente está fazendo com o fator 4, você precisa multiplicar por 4 isso aqui. Então, um loop and rolling de fator 4 vai fazer aquele menos 8 se tornar menos 32 no novo loop. Tá? Como a gente está fazendo com menos 32 aqui, tá? Para corrigir as constantes, a gente tem que usar deslocamentos aqui dentro do... A gente não pode mexer no X1, né? Mas a gente pode mexer nos deslocamentos aqui daqui para frente. Tá? Então, você só vai fazer uma DDI X1 menos 32 lá embaixo, né? Só que você gostaria de já acessar a posição menos 8 aqui. Então, você faz no braço. O compilador faz isso no braço, né? Já joga menos 8 aqui. Ele quer acessar a posição, 2 posições antes, né? Acessou a posição X 999, quer acessar a X 998 e a X 997 e assim por diante. Ele vai decrementando de 8 em 8 no braço, tá? Como foi um fator 4, né? A gente só tem essas 4 iterações agrupadas aqui, e lá no final ele já faz um controle de laço de menos 32, tá? Mas se ele fizesse o ADDI a cada load aqui, um ADDI, daria certo também, mas ele gastaria muitos ADDIs desnecessariamente, né? Melhor fazer um lá embaixo e corrigir as constantes, tá? Como o foco aqui é desempenho, certamente o compilador ia preferir isso, né? Então, se a gente olhar nesse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ciclos, tá? Por que ciclos, né? Porque aqui a gente está imaginando uma instrução terminando a cada ciclo, tá? A gente está sendo bem otimista, tá? Imaginando o fluxo aqui, todas essas instruções rodando num pipeline aí, terminando, né? A cada ciclo. Em uma média aí de 3,5 ciclos por elemento, né? O que ele calculou aqui? Acho que dividiu 14 por 4, né? Que é quantos elementos ele está conseguindo acessar por iteração. Acho que só uma métricazinha básica aí para a gente dar uma olhadinha no desempenho do laço, tá? Mas a gente vai fazer análise do desempenho desse tipo de loop and rolling computando o seguinte: comparando, na verdade, quantos ciclos a gente tem nessa situação aqui, onde a gente, pelo jeito, não precisou de stalls, né? Porque a gente mitigou, né? Escondeu todos os stalls, né? Comparado com a versão com todos aqueles stalls aqui, todas essas linhazinhas em preto que eu coloquei aqui seriam stalls. Então, o loop and rolling sem escalonamento, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stalls, além dos 14 ciclos de instruções, mais 12 em atraso. Então, seriam 26 ciclos para executar o mesmo conjunto de instruções, mesmo com o loop and rolling. Então, o loop and rolling sozinho não ajuda nada, mas o loop and rolling com o escalonamento, né, com a mudança de ordem, aí a gente começa a ter ganhos bem significativos, tá? Então, a nossa comparação seria assim: código original, qual seria o desempenho? Né? CPI, IPC, sei lá, alguma métrica. Código com loop and rolling sem escalonamento, código com loop and rolling e escalonamento. Aí a gente consegue ver o ganho
né, para um loop com valores bem claros, tá? Para fechar a aula, pessoal, que a gente fecha o tópico de loop and roll, inclusive o último slide mesmo, hoje eu calculei direitinho, vejam a seguinte situação, ó, a gente foi bem, por enquanto, né, a gente pensou num laço, vou colocar de 1 a 100, que o livro não foi bacaninha, né, colocou de 999 a 0, né, só para acabar com a lógica do negócio. Pega esse laço aqui, se a gente for fazer, olhando alto nível, né, o loop and rolling do primeiro, tá? Vamos imaginar aqui, ó, se for pensar aqui, fator 4, que é o que a gente fez no outro exercício. No final, a gente vai ter 25 iterações, né? É como se fosse 4 iterações do laço original dentro de uma iteração do novo laço, né? 4 iterações do laço original dentro de uma do laço depois do loop and rolling, tá? Agora, se a gente tem, sei lá, eu não tenho 100, eu tenho... vou colocar aqui um valor. Vou colocar 42, tá? E vai de 0 a 42, ou sei lá, 0 a 42. O que eu faço aqui para fazer o... Como que eu faço o loop and rolling numa situação dessa daqui, pessoal? O que vocês sugerem? De forma bem intuitiva. Falar assim, eu não posso fazer loop and rolling só porque o número de iterações não é múltiplo, né? Aí vamos ver, ó, se eu fizer com fator 2, está resolvido. Porque a quantidade é par, né? Consigo fazer com fator 2 resolvido com quantas iterações daria aqui? 21 iterações, né? Ó, se eu falar assim, vamos fazer um loop and roll com 21 iterações, tá? Se vocês tiverem dúvida aqui, ó, põe ao invés de ficar confuso, põe de 1 a menor ou igual a 100, que fica bem, aí fica bem mais... menos chance de cometer erros pequenos, tá? De 1 a 42, exatamente, começando em 1 e terminando com 42 iterações, né? Se eu tenho 42 iterações no laço, fator 2 está resolvido, porque eu faço um loop and rolling de fator 2, eu vou ter um novo laço com 21 iterações, né? E cada iteração do novo laço vai ter código correspondente a 2 iterações do código original. Agora, e se eu quero fazer de fator 4? Como que eu faço? Essa aqui é a pergunta. Faz 2 antes do laço? Separa, né? Vai ter que fazer como o slide está falando aqui, ó. Acaba gerando, né? O compilador acaba gerando um par de loops. Ele vai gerar 2 loops, tá? O primeiro vai executar n resto k vezes, onde n é o número de iterações do laço original, e k é a quantidade, é o fator, tá? É o fator do loop and rolling, a quantidade de cópias no corpo do loop, tá? E o segundo vai executar n sobre k vezes. Então, é algo do tipo bem básico aqui, né? Tipo, fator, se a gente for fazer um fator 4, um loop com 2 iterações, e um loop com, aí se vai ser fator 4, vai ser 10 iterações, é isso, né? Vamos fazer a conta certinho aqui para ver se eu não fiz besteira. Ó, o loop que tiver 10 iterações, né? O loop maior aqui, que é o que foi feito o loop and rolling, de fato, o que foi feito o loop and rolling vai ter 10 iterações, sendo que cada iteração desse loop maior vai ter código de 4 iterações do laço original, né? Que vai dar como se fossem as 40 iterações do laço original.
Só que aí duas eu faço separadamente. Essas duas iterações eu faço antes ou depois, depende como que o compilador vai gerar o código, tá? Então, é isso que esse slide está mostrando, só que ele está mostrando com N e K genéricos, né? De tal modo que ele usa resto da divisão de N, que é o nosso 42, por K, que é o fator, tá? O resto da divisão de N por K vai dar as duas iterações, tá? E o segundo executa N sobre K vezes, que é o 42/4, só que pegando a parte inteira, né, que vai dar 10 iterações. Tá? Então, um fica com 10 iterações, o outro fica com 2 iterações. Tá? Esse aqui, o primeiro, não tem loop and rolling. O primeiro é um laço repetido mesmo. Ele só copia o laço, deixa 2 iterações. Né? Se for um número pequenininho de iterações, às vezes ele até repete o código mesmo, assim, faz repetição de código, né, sem nem laço. Então, ele repete o corpo do laço 2 vezes. E depois, aí faz um loop and rolling com 10 iterações, tá, para poder atender a parte do escalonamento em si, né, que é o objetivo da técnica. Tá? Isso, acho que a gente podia, não hoje, porque vai ficar pesado para vocês, mas a gente pode começar a aula que vem, até sem gravar mesmo, mas começar a aula que vem com um exercício de loop and rolling antes de passar para outra etapa, tá? Porque essa parte aqui só exercitando mesmo, né? A gente fica deve ficar tão meio que automatizado o processo, porque se você for pensar, isso aqui é implementado em compilador, né? Tem que ser automatizável mesmo, né? Tem que ser um conjuntinho de regras bem clara que você aplica sem medo de errar, né? E aí você garante a eficiência ali, assim, pelo menos o potencial de aplicação de paralelismo, né, e melhorar a eficiência do seu código dali para frente, tá? Entenderam a ideia, turma? Entenderam? Tá? E aqui mistura um pouquinho de arquitetura com compilação, tá? Porque essa interface entre hardware e software é bem clara nessa fase aqui. Nós vamos ver essas técnicas em software primeiro, vamos criar assim, um pouquinho dessa maturidade, daqui a pouco a gente desvincula do software, vamos falar, bom, imagina um software mais simples possível, vamos tentar agora ver um hardware que consiga explorar paralelismo, né? Daí a gente vai para o escalonamento dinâmico, tá? Provavelmente já na aula que vem a gente já inicie, mas não me deixem esquecer de fazer pelo menos um escalonamento em código, assim, com vocês, com loop and rolling, em aula aqui, junto com vocês para a gente exercitar. Mesmo que não fique gravado na aula, eu ponho separado para vocês terem acesso depois. Tá bom? Ok, turma? Dúvidas? Algum questionamento? Fiquem à vontade aí para perguntar. Tudo certinho? Tranquilo, professor, da minha parte, tá tranquilo. Joia, Abrão, obrigado. Então tá, turminha, eu vou fechar aqui a gravação e